Você está pronto? Queria muito que Deus falasse com você essa manhã. Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, nós entregamos a Ti. Nesses momentos em que nós cremos que a Tua Palavra, o Teu Espírito Santo vai informar, formar e transformar a nossa vida. Nós Te entregamos tudo aquilo que a gente tem, toda a atenção. Nós resistimos e fazemos recuar toda a distração e pedimos que apenas o Teu Espírito fale conosco, em nome de Jesus. Amém? Caminhos e destinos. É muito fácil você achar que está num caminho certo e tomar o caminho errado. A gente se perde no nosso bairro. Gente, eu me perco usando o Waze. Então tem horas que eu pego o Waze está apontando para um lugar, e quando eu vejo, eu estou achando que eu estou no lugar certo, o Waze fala assim, volta. Aí você vê, não, você vai ter que dar uma volta. Você está do lado de onde você quer chegar, e simplesmente você, porque se engana, pega uma placa mentirosa, você acaba se desviando. Eu quero falar um pouquinho sobre isso. Provérbios 14:12. Há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. O ser humano tem algumas certezas. Eu tenho certeza. Quantas vezes você teve certeza e estava certamente errado? Quantas vezes você teve certeza, pastor, eu tenho um sentimento de que eu estou certo. Aí quando chegou no final, você quebrou a cara. Mas não é que eu não tinha razão, mas não é que o conselho que eu recebi foi um conselho ruim. É por isso que o salmista, Salmo número 1, é um salmo de conselho. Bem-aventurado, ou seja, feliz, diga felicidade. Felicidade, gente, tem um caminho. Bem-aventurado, ou feliz o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O salmista, ele está dizendo para mim e para você, que existe um caminho que vai à felicidade. Existe uma bússola que aponta para um lugar onde as coisas vão funcionar, onde você não vai ser derrotado. Cuidado com quem te aconselha. Cuidado com quem tem uma inteligência que vai de encontro à palavra de Deus. A palavra de Deus, quando ela diz para você faça ou não faça, ela não está tentando só governar a tua vida, porque quer governar a tua vida e te colocar dentro de uma prisão. A palavra de Deus está te dando um conselho para que você não quebre a cara, para que você não se machuque, para que a área da tua vida que está derrotada, fracassada, ela seja consertada e você colha frutos de alegria. Então cuidado com quem te aconselha, cuidado com os planos que você segue de pessoas que estão indo e são contrários o quê? A lei do Senhor. A lei do Senhor é boa, nós somos ruins. A lei do Senhor, ele traça um destino que nos leva à felicidade, e é por isso que tem que aprender a dizer não a esse tipo de conselho, a esse tipo de mentira. Provérbios capítulo 1, e tem uma série de versículos aqui que eu separei. Meu filho, se os maus tentarem seduzi-lo, não ceda. Meu filho, não vá pelo caminho dessa gente. Afaste os pés do caminho que eles seguem, pois os pés deles correm para fazer o mal, estão sempre prontos para derramar sangue. Tal é o caminho de todos os gananciosos. Quem assim procede se autodestrói, se destrói. Aqui ele está falando, cuidado para você não se auto-sabotar. Coloque o pé no freio. Você está indo por um caminho que é um caminho errado, você está pegando conselho, você está se assentando na roda dos escarnecedores. São pessoas que não ligam para Deus, nem para a palavra de Deus. São pessoas que estão dando de ombros, que estão achando que você está vivendo uma vida radical e fanática, mas na verdade você está vivendo uma vida linda, uma vida pura, uma vida que você está honrando teu pai e tua mãe, em que você vai estar sendo honrado na sua casa, que você está experimentando o amor e o respeito, uma vida de paz. Aprenda a dizer não, aprenda a colocar o pé no freio. Você está vendo que o sinal ficou amarelo, não significa que você tem que acelerar.
para passar um sinal, mas que você tem que frear. Significa, ó, fique alerta, porque daqui a pouco o sinal vai fechar para você. Então, esse posicionamento que a gente tem que ter para aprender a dizer não, a colocar no freio, pé no freio e não acolher todo tipo de conselho, ele vai trazer para a gente felicidade. Por quê? Porque se você não colocar o pé no freio, além de você bater, você vai começar a andar para trás. Mas eles não me ouviram, nem me deram atenção. Antes, seguiram o raciocínio rebelde dos seus corações. Andaram para trás e não para frente. Você já andou para trás? Pastor, esse ano está terminando. Eu, em vez de andar para frente, andei para trás. A minha vida emocional, em vez de andar para frente, piorou. A minha vida familiar, em vez de andar para frente, recuou. Caranguejo é que anda para trás, querido. O que Deus quer é que você ande para frente. Eu deixando para trás as coisas que ficam, eu olho para frente e prossigo para o alvo, para o prêmio da vocação de Deus em Cristo Jesus. Deus tem um chamado para quê? Para a gente deixar o passado, para a gente deixar a vida velha, para a gente deixar as derrotas, para a gente deixar a caminhada que a gente leva, que só machuca a gente. Tem gente que fica insistindo numa porta que está fechada e que não vai se abrir. Tem gente que sabe que o caminho está bloqueado, mas o coração rebelde dele quer continuar tentando avançar. E o que acontece? Ele, em vez de andar para frente, as coisas pioram. As coisas, em vez de crescerem, elas acabam diminuindo. É isso que a Bíblia está falando. Cuidado com as mentiras, porque as mentiras vão levar você a um caminho que você vai estar na contramão. Deus está mandando você para um lado, você está indo para o outro. Não me associo com homens falsos, nem ando com hipócritas. Detesto o ajuntamento dos malfeitores e não me assento com os ímpios. O caminho da falsidade é um caminho da mentira. Gente, o que tem de mentira que entra dentro do coração dos homens, do ser humano, e que o ser humano acolhe como se fosse uma verdade, pior do que isso, uma verdade absoluta, que tem que ser destruída. Eu vou passar aqui rapidamente 8 mentiras, mas vão ser bem rápidas, para você ver como que em alguma delas um dia você foi apanhado nelas. Mentira número 1: pecado traz realização, ou pecado traz felicidade. Ih, pastor, estou pecando e estou feliz. Pode esperar que o que é teu está guardado. Pode esperar. Eu tenho ensinado aqui que pecado é que nem cartão de crédito. Na hora de gastar dá prazer, mas depois a conta vai chegar no final do mês. Ah, você parcelou em 36 vezes? Parabéns, porque você vai pagar em 36 vezes. E você está fazendo acordo para ficar mais pobre. É que nem o sujeito que pega empréstimo consignado. Eu já ensinei para a igreja. O empréstimo consignado é um acordo para você ficar mais pobre nos próximos 2, 3, 4 anos. Não fica pensando que é um livramento, não é. Pecado, pela fé Moisés, sendo grande, ele não era uma criancinha, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter a satisfação, a realização, a felicidade do pecado. É uma escolha. Você toma decisões. Não pense que o pecado te faz feliz. Deus não abençoa mentira. Deus não abençoa iniquidade. Deus não abençoa a transgressão. Número 2, segunda mentira: é fácil derrotar o pecado. Olha para mim. Não é não. Porque quando o pecado é cabeludo, que é aquele pecado que é notório, que é notável, que é ostensivo, que todo mundo vê, não, tem que me livrar desse pecado. Imagina o que as pessoas vão pensar. Os pecados que nós abrigamos eles, achando que eles não têm problema nenhum. É a amargura, é o ciúme, é a inveja, é o ódio, é a idolatria. Isso está dentro da gente, você não enxerga do lado de fora. O pecado não é fácil de ser derrotado. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado
é escravo. Escravo do pecado. Esses dias eu revi um filme, 12 anos de escravidão. Um homem livre, ele é capturado, trazido para uma terra que deixaram ele escravo. Pensa um homem forte, pensa um homem inteligente, mas ele foi sendo enfraquecido, e no final da sua vida, veja esse filme, 12 anos de escravidão, é um dos filmes mais realistas, para contar para a gente, a respeito de como o pecado nos afeta, e nos escraviza, e nos tira a força. Se não vai um homem no final do filme, eu vou contar o spoiler, porque esse filme ganhou até Oscar, e você sabe dele. Se não vai um homem para libertar ele no final do filme, ele ia morrer escravo. Então não fique achando que o pecado é agradável, que o pecado pode ser estimado, que o pecado não tem problema, porque o pecado, querido, não é fácil de derrotar não, você vai ter que lutar contra ele. E é isso que Deus falou para Caim: o pecado jaz à sua porta, sobre o qual você deve dominar, porque se você não dominar ele, ele vai te dominar. Número 3, eu não preciso lidar, eu não preciso tratar com o pecado imediatamente. Não, posso resolver isso outro dia. Eu vou esperar mais um pouco. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvires hoje, diga hoje. Missionário, today. Talk to me in English, please. Ernest, today. Você tem que lidar. Obrigado, today, obrigado. Você pode ler em inglês? Obrigado. Muito obrigado. Para que você não entenda, eu vou botar aqui uma legenda em francês, em espanhol, em russo, em mandarim. Você tem que lidar com aquilo que você está ouvindo hoje. Se ouvires hoje sua voz, não endureçais os vossos corações, antes exortai-vos uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama today, se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Ele usa duas palavras aqui: endurecimento e hoje. Se você acha que você pode tratar do pecado amanhã, depois da manhã, você vai começar a achar que o pecado não é mais pecado, e o nome disso é iniquidade. Quanto mais tempo você leva para dizer, eu estou errado, eu preciso consertar, mais você estraga a tua vida, e mais você destrói a vida dos quem está perto de você, porque é isso que o pecado faz. Mentira número 4, pecado não tem consequências. Ah não? Pergunta para o rei Davi, que destruiu, colocou uma mancha na reputação, na biografia dele, que matou o vizinho, que teve uma noite tórrida de paixão, com uma crush dele, com a vizinha linda dele, achando que não ia ter problema e ninguém ia ver. Pergunta para ele que perdeu 4 filhos. Pergunta para ele que recebeu a revolta dos filhos dentro de casa, que sofreu a perda de 4 filhos. Pecado não traz consequências? Pergunta para Sansão, que terminou cego. Sansão não era forte, querido. Isso é uma bobagem. O cabelo de Sansão não dava poder para ele. O poder dele estava no Espírito de Deus que possuía a vida dele. Mas quando o Espírito Santo foi embora da vida dele, ele se tornou um homem como eu e você. Ele se tornou um fracote. Você sem o Espírito de Deus não é nada. Eu sem o Espírito de Deus, eu não sou nada. Então não vem com essa conversa para cima de mim, que o pecado não traz consequência. Pastor, mas ele está em pecado em tanto tempo. O salário do pecado é morte, gente. Dispõe-te, santifica o povo, e diz, santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, de Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, Israel, aos vossos inimigos não podereis resistir. Então existem muitos fracassos na nossa vida. Por que essa área, por que essa história na minha vida, ela não funciona direito? Porque meu coração está empedrado. A gente ministra 1, 2, 3, 4, 50 mil vezes,
e você não trata a respeito do pecado. Não me venha com essa história de que o pecado não traz consequências, porque a gente tem ajudado muita gente, e se o pecado não trouxesse consequências ruins, a gente não precisava de Jesus, que veio morrer pelos nossos pecados. Mentira número 5, Deus não vai me julgar, todo mundo é igual. Todo mundo é igual, todo mundo está fazendo a mesma coisa, pastor. Está todo mundo dentro desse mesmo balaio, está todo mundo é tudo farinha do mesmo saco. Ah é? Deus não vai te julgar? Contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira sobre si mesmo. Para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento, Deus retribuirá a cada um conforme seu procedimento. Essa palavra acúmulo significa empilhar. As gerações empilham iniquidades. É daí que vem a doutrina geracional dos pecados. É daí que vem a doutrina das maldições geracionais. É daí que Deus fala assim: eu visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e a quarta geração daqueles que me desprezam. Não fique imaginando que Deus não vai te julgar, porque você se esconde atrás do pecado dos outros. Mas o fulano também fez. É aquela pessoa que é parada pelo guarda de trânsito porque estava acima da velocidade. A velocidade é 60 e você estava a 70. E aí, enquanto o guarda está te dando uma multa, você vê um outro passando a 1000 por hora, 200 por hora. Aí ele fala: mas ele é pior do que eu. Mas ele também vai receber. Isso que a Bíblia chama de retribuição, chama-se salário. Sabe o que você recebe de salário? Porque você trabalha. Você levanta às 6 da manhã, faz café para sua família, faz café para o seu marido. Você levanta, vai fazer uma atividade física, corre, pega um Uber, pega o ônibus, pega o teu carro, vai para o teu trabalho, trabalha, volta para casa, deixa o almoço pronto. Oi gente, um rápido intervalo. Você que ainda não é membro, seja membro do canal para nos abençoar. Dá um like, compartilha. E se você quer crescer em libertação e batalha espiritual, vai lá na nossa loja www.institutoexodo.com. Os nossos livros estão lá, que vão fazer você crescer nessa área e se tornar um valente na batalha. Deus te abençoe. Gente, no final do mês, salário não é gratidão. O teu patrão te deve. E é isso que o pecado faz. Quando você peca, você assume em teu favor uma dívida. O pecado, querido, ele vai trazer uma resposta de juízo. Então não fique pensando que Deus vai olhar para você e vai falar assim: mas todo mundo é pecador. Sexta mentira: Deus não vai me julgar porque eu sou um pouquinho melhor. Eu não sou tão mal quanto os outros. Mas também olha para mim, pastor, eu não sou Hitler. Eu nunca matei ninguém, eu nunca roubei. Quando você começa, aí você está se escondendo atrás do pior. A gente era garoto, ia jogar bola, e aí estavam lá 20, 30 para jogar, aí falava assim: vamos tirar o time. Aí eles tiravam 0-1 ou para o ímpar, normalmente os 2 craques do time, o Neymar e o Messi, ou então os 3 goleiros, Fabiano, o doutor Fabiano é goleiro, os 3 goleiros separam o time. Aí vocês vão escolhendo o quê? Do melhor pro pior, pro perna de pau, pro pereba, não é isso? Primeiro você seleciona quem? Os craques do Flamengo, do Palmeiras, do Corinthians. E aí no final você deixa quem? Aquele pessoal do time da 3ª e da 4ª divisão. Vocês estão entendendo aqui que tem uma mensagem subliminar aqui, amém? Mas você sabe, gente, eu tô assim... Eu gosto muito do Coxa, sou flamenguista, mas eu estou assim com uma empatia com o Paraná, sabia disso? Eu tô com empatia. Acho que é que nem Copa do Mundo, né? Quando joga esses times, joga a Coreia, né? Eu fico torcendo, eu nem tá na Copa, eu torço pela Macedônia, por Luxemburgo, né? São times que
né? Você tem um coração mais amolecido, tadinho, não ganha nada, é o Botafogo. Não ganha nada, né? Mas, o que eu estava falando? Você se esconde atrás de quem é pior. Você vai e chuta a bola e a bola vai longe. Sai do gol, perde o pênalti. Você fala, mas também, eu não sou que nem aquele outro ali que deu canelada e chutou a bola para fora do estádio. Isso é uma mentira. Portanto, você que julga os outros, diga, indesculpável. Pois está condenando a si mesmo naquilo que julga, visto que você que julga, pratica as mesmas coisas. Assim, quando você é um simples homem e o julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Diga assim, estou frito. Você não vai escapar. Ninguém vai escapar. Eu não vou escapar. Então, a Bíblia vai espremendo a gente, porque ela vai contando para a gente as mentiras que a gente conta para a gente mesmo, e a gente acha que a gente vai escapando, e aqui a gente vai ficando sem saída. Mentira número 7, Deus vai perdoar você, por isso, vai em frente, aproveita a vida, porque ela é curta, e peque à vontade. É outra mentira. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ele está falando, ele pega aqui uma palavra que diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça. É para dizer o seguinte, todo mundo pode ser salvo. Não tem ninguém que não possa ser salvo. Só tem uma pessoa rejeitada diante de Deus. Quem é? É aquele que não recebe Jesus Cristo. Só isso. Deus, ele não manda ninguém para o inferno, é você que vai para o inferno. Porque você acha que você pode se salvar. O homem não pode se salvar. Nós lemos aqui no domingo passado, em Marcos capítulo 10. Quem poderá salvar-se? A pergunta de Pedro a Jesus. Jesus diz, isso é impossível para os homens, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Existe uma porta de alívio, existe uma porta de salvação. Existe uma entrada que você está seguro. Existe um lugar onde você vai conhecer uma pessoa chamada Jesus de Nazaré. Ele não é mais bebezinho. Vocês vão ver os presépios, e a impressão que você tem é que ele é um fraquinho no colo da mamãe e do papai. Jesus é o Rei da glória, querido. Jesus não está mais na cruz. Jesus Cristo é o Todo-Poderoso que venceu a morte. Ele é aquele que se fez homem. Deus se diminuiu, se fez um embrião. Essa é a notícia mais maravilhosa da noite de Natal. Paz na terra aos homens. Paz na terra aos homens, são boas novas. O coração do homem que está em guerra contra Deus, que tem medo de Deus, que está em guerra contra os seus, ele pode ser pacificado. E a mentira número 8, Deus nunca vai perdoar você, por isso, vai em frente e peca. Eu ouvi isso muito na minha vida, sabia? Eu tinha uma voz que dizia para mim assim, você não tem salvação, você não tem esperança. E tem muita gente que ouve essa mentira, porque olha para trás e vê o seu rastro. Ontem eu ministrei para os jovens aqui, e eu usei uma palavra, eu quero pedir permissão para falar. Nós sofremos com a nossa própria teimosia e burrice. Nós olhamos para trás e falamos, por que eu fiz isso? Por que eu não fiz isso? Então a gente acha que porque nós fizemos alguma coisa, Deus não vai nos perdoar, e que não tem esperança para nós. Eu no avião outro dia, eu levanto, eu tenho que ler 10 capítulos da Bíblia. Eu tenho que fazer, entrei no avião, falei, vou aproveitar que eu já acordei em cima da hora, e estava lendo a Bíblia, o sujeito do meu lado falou, você é crente? Eu falei, sou. Ele falou, também fui. Eu falei, como assim? Desviado está o diabo. Você só está afastado do Senhor, volta. Eu falei, não, eu cometi um pecado que não tem perdão. Eu falei, você blasfemou contra o Espírito Santo por acaso? Não, fiz assim, assim, assado.
E na minha igreja eu aprendi que esse pecado não tem perdão, pois mentiram para você. Essa história de que Deus nunca vai perdoar você, querido, você custou a vida do Filho de Deus. Você está entendendo o teu preço? Quando a Bíblia diz que vocês foram comprados por alto preço, significa isso, essa é a mensagem de Natal que escandaliza quem não é cristão. A mensagem de Natal, sabe qual é? É que Deus, o Pai, matou o próprio Filho perfeito, para que trouxesse de volta pessoas imperfeitas como eu e você. Isso é um escândalo. Qual de vocês que mataria o próprio filho para salvar um criminoso? Para salvar um mentiroso? Para salvar um enganador, um trapaceiro? Qual de vocês que morreria para salvar um adúltero? Uma pessoa que se prostitui, que se mete com roubo? Quem? Qual de vocês aqui levanta a mão? Não, eu vou entregar meu bebê, eu vou entregar meu neném lindo aqui por um assassino. Quem? Ninguém. É por isso que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Agora segura essa. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito nosso Deus. Você pode estar dentro desse pacote aqui. Ih, pastor, estou aí dentro. Me converti com esse versículo. Esse versículo de 1 Coríntios e Gálatas capítulo 5, verso 22. Esse versículo, eu saí da igreja e falei assim, vou para o inferno. E eu vim assim num culto de manhã, era um culto de escola bíblica dominical, na verdade. Eu tive que voltar à noite para entregar minha vida a Jesus. Porque naquele dia, o Espírito de Deus ficou martelando no meu coração. Tem salvação para você. Não vem com essa história que não tem salvação para você. E para encerrar, estamos falando de caminhos e destinos. Para onde eu vou? Quando ouviram isso, os seus corações ficaram aflitos. E eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: essa aflição que eu sofri, aquele povo de Jerusalém sofreu. Irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependa-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Os que aceitaram a mensagem foram batizados. Naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Igreja é o lugar onde o pecador, ele não fica perfeito por causa do batismo, mas ele anuncia: a minha vida velha não vale mais. A minha vida velha foi santificada, foi justificada por Jesus Cristo. Então eu recebo o perdão de Jesus Cristo. Eu me arrependo, Senhor Deus. Eu me arrependo da maneira como eu tratei. Eu me arrependo da maneira como eu vivi. E agora eu quero uma vida nova. Ninguém pode sair daqui com essa dúvida: pastor, eu não tenho escapatória. Tem. Mas você tem uma só escapatória. Essa escapatória chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Ele é a resposta que você está procurando a tua vida inteira. É Ele que vai encher o teu coração de paz e de perdão. Amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Queria que você, mais uma vez, que nem a gente fez no início, queria que você olhasse para o irmão, para a irmã, para essa pessoa que você conheceu agora, perguntou o nome, vira para ele assim, fala assim, olha para ele, não olha para mim não, olha para ele assim, ou para ela. Você entendeu que mentiram para você?
Você entendeu que o caminho que você estava tomando era um caminho errado? E que o destino final era um destino de morte? Você quer tomar um caminho novo? Fala para ele assim: Deus te ama. Ele tem um plano para você. Esse pecado não deixa você conhecer o amor nem o plano de Deus. Mas Jesus veio para tirar teus pecados. Diga assim: Deus nunca mais vai lembrar dos teus pecados. Os pecados perdoados são esquecidos. Você quer receber Jesus? Pergunta para ela. Fala assim: você já foi batizado? Já foi batizado? Você quer ser batizado? Você quer receber Jesus? Se ela falar assim: quero, então dá um abraço nela. Dá um abraço. Você quer receber? Pastor Samuel se converteu, Maurício? Se converteu? Pergunta agora assim: se você quer receber Jesus, vamos comigo lá na frente que o pastor vai orar por você. Pergunta assim para ele. Pergunta para ele: você quer receber Jesus? Então vem comigo aqui que eu vou orar. Vamos louvar enquanto isso. Você que quer hoje jogar fora essas mentiras, hoje, jogar fora as mentiras e se apegar àquele que é o caminho, a verdade e a vida. Você vai sair do seu lugar com essa pessoa. Encoraja ela. Vamos, eu vou com você. Traz ela aqui à frente que nós vamos orar juntos. Amém? Presta atenção no que eu vou dizer. Esse dia, essa decisão que vocês estão tomando agora, Deus nunca vai se esquecer. Nunca. Você pode ali na frente dar um tropeço. O que vocês estão fazendo aqui é algo chamado aliança. Aliança não se quebra. Aliança não se quebra não, querido. Naquele dia, Jesus, ele vai confessar o nome de vocês. Escute isso. Diante de Deus e dos anjos. A Bíblia diz: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus e dos anjos. Podem lançar toda mentira e ameaça contra vocês. A partir de agora, vocês têm um nome escrito no livro da vida. A partir de agora, vocês têm uma igreja para congregar, pastores para cuidar de vocês, células para brigarem em vocês e repartirem o pão com vocês. A partir de agora, vocês têm Jesus Cristo. Só faltava isso. Feche seus olhos. Pai querido, nós tramamos no nosso coração e traçamos caminhos, Pai, que foram errados. Tomamos direções, Pai, que nos enganaram. E depois nós fomos ajuntando e multiplicando mentiras que sempre nos afastaram do Senhor. Mas hoje teus filhos e tuas filhas dão um passo recebendo a Jesus Cristo de Nazaré nas suas próprias vidas. A partir de hoje, Pai, o mundo espiritual celebra nos céus, porque há mais festa nos céus entre os anjos por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. A partir de hoje, os teus filhos e filhas recebem uma marca espiritual, a marca do sangue de Jesus, que é reconhecida no mundo espiritual como aqueles que pertencem a Ti e são filhos do Senhor. Nós lançamos fora todas as mentiras e nos apegamos à verdade de que o Senhor é nosso Deus, que nos ama, e o Teu Filho Jesus é o nosso Salvador e Senhor. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Eu queria que vocês aqui virassem, vocês aqui na frente, virassem lá para trás, para aquele povo lá de trás. Olha para trás, olha para trás. Vocês que estão aí, dê uma salva de palmas de boas-vindas.
Sejam bem-vindos à família do Senhor. Sejam bem-vindos à casa de Deus. Sejam bem-vindos ao reino dos céus. Amém? Deus abençoe a todos.